Olá, o TVL Cultura começa agora. Exposição Cor Luz está aberta à visitação no Espaço Cultural Casa do Comércio. A entrada é gratuita e aberta ao público. As obras de Carlos Santos seguem o movimento abstracionista, onde a cor e a forma são elementos essenciais da linguagem da alma. E na entrevista de hoje, vamos conversar com Alexandre Bongartz, presidente da FAEMA, e também com Ana Maria Moraes, que é historiadora e também pesquisadora. Vamos falar da história de um personagem que ficou na história, que é considerado um homem à frente do seu tempo. Vamos contar um pouquinho da história de Fritz Miller. E a exposição Cor Luz está aberta ao público no Espaço Cultural da Casa do Comércio. A entrada é gratuita e o evento é aberto ao público. O Espaço Cultural Casa do Comércio está com a exposição Cor Luz, do artista plástico Carlos Santos. A mostra, organizada pela CDL Blumenau, tem entrada gratuita e aberta ao público. O Espaço Cultural está localizado no primeiro andar da Casa do Comércio, na sede da CDL, na Alameda Rio Branco. As obras de Carlos Santos seguem o movimento abstracionista, onde a cor e a forma são elementos essenciais da linguagem da alma. Por meio da arte abstrata, o artista trabalha com conceitos, intuições e sentimentos, provocando nas pessoas que visualizam as obras uma série de interpretações. No trabalho, Carlos explora a cor que é mais emotiva das superfícies. Para o artista, a cor tranquiliza, agride, eleva ou entristece. A exposição ficará aberta à visitação até 23 de junho. O Espaço Cultural está aberto de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17 horas, sem fechar para o almoço. Hoje um programa especial. Vamos falar de um personagem que, mesmo vivendo longe dos centros, ficou muito famoso por viver à frente do seu tempo. Estamos falando do naturalista Fritz Miller. Quem vai nos contar mais sobre a história dele é Ana Maria Ludwig Moraes, que é historiadora e também pesquisadora. Olá, seja muito bem-vinda ao TVL Cultura. Obrigada. Obrigada, TVL. É sempre uma satisfação muito grande falar sobre Fritz Miller, a qual eu me dedico a pesquisar já faz algum tempo. E sempre que se mexe, sempre que se fala de Fritz Miller, sempre que eu vou atrás de alguma informação, sempre surge alguma coisa nova. Então, Fritz Miller, ele é o Johann Friedrich Theodor Miller. Ele nasceu na Alemanha em 1822, e veio para o Brasil em 1852, 2 anos depois que o Dr. Blumenau se instalou aqui. Ele estudou na Alemanha, em Berlim, estudou em Greifswald. Então, ele, quando veio para o Brasil, ele já veio com uma formação, já era doutor, já era naturalista, ele tinha formação também em medicina, mas ele não chegou a se formar, vamos dizer assim, não chegou a colar o grau, porque pediram para ele que ele fizesse um juramento que tinha algumas palavras de cunho religioso. E ele disse que aquilo ele não ia fazer. Então, ele preferiu não receber o diploma. Então, o Fritz Miller era um médico que tinha tudo para ser diplomado, mas não foi porque se recusou a proferir as tais palavras. O que acontece é que o Fritz, ele estava envolvido naquele momento histórico da Alemanha, onde estavam surgindo discussões profundas e importantes de cunho filosófico, político-filosófico. Então, o Fritz era, na verdade, um hegeliano de esquerda. O que é isso? Ele tinha uma ideologia, ele pertencia a um grupo que tinha uma formação filosófica, e seguiam aquilo ali. E ele tinha contato assim, com Bauer, com Marx também, eles estudavam. Então,
Fritz veio para cá já com formação política. Ele era um ativista político, porque ele também se dedicou, também se envolveu nas revoluções de 1848. Então Fritz veio para cá, como eu disse, com essa formação, né? Então, Ana Maria, qual seria a posição ou a visão de Fritz Miller sobre política, em especial nos dias de hoje? Fritz Miller, como já tinha uma formação em embasamento teórico e de ativista, Fritz Miller ele era muito sensível às questões políticas. Ele foi vereador, ele foi intendente por 27 dias aqui em Blumenau. E sempre ele, de uma maneira ou de outra, ele sempre, como funcionário público, ele sempre esteve muito suscetível às mudanças políticas. Então ele estava sempre sendo manipulado por essas forças. Veio para Blumenau, foi para Desterro por questões políticas, voltou para cá, ficou um tempo, foi chamado de volta, foi demitido do Museu Nacional, foi readmitido, enfim, ele sempre ficou muito sujeito a essas andanças. E eu encontrei uma citação de uma carta dele para um amigo, e que parece, como tu disse antes, à frente do seu tempo. Vejam se essa carta não está bem enquadrada nos dias de hoje. Em 1894, ele escreveu para o von Jhering, que era um amigo dele no Rio Grande do Sul, dizendo o seguinte, em 1884, espero que em breve a nossa situação política lamentável seja mudada, talvez através da dissolução da Câmara ou por novas eleições. Aqui estão atuando no momento indivíduos da mais baixa categoria e sinto nojo presenciando as atitudes deles. Só para se ver livre destes homens desprezíveis e poder respirar livre entre pessoas honestas, desejo a queda do partido chamado de liberal. Para falar a verdade, nenhum dos dois partidos me inspira confiança. Será que nosso país é capaz de se erguer de novo por conta própria? Isso numa carta que ele escreveu a um amigo. Em 1884. E essa situação que ele relata aqui era no estado, né? O estado de Santa Catarina, que ele estava muito revoltado com a situação. E, Ana Maria, como que é o início dele aqui, além de ser desbravador, o início dessas pesquisas que é lembrado até hoje, Fritz Miller é lembrado até hoje por causa dessas pesquisas aí, que descobriu animais, espécies de plantas? O Fritz Miller, ele vem de uma linhagem de pesquisadores, e a linhagem dele vem e continua, porque nós temos hoje ainda descendentes de Fritz Miller que são dedicados à ciência. Então, essa linhagem dele começou em 1600, no século 17, por aí, e vem. Então, o pai dele era um apaixonado pela natureza, levava ele para passear, levava os irmãos para passear em meio à natureza. Então, o Fritz, por isso que ele abriu mão tão facilmente da carreira de médico, porque o que ele queria era ser naturalista. E o primeiro trabalho científico dele publicado foi em 1844. E os últimos 5 trabalhos dele, ele fez, hoje se sabe que são 264, os últimos 5 trabalhos foram publicados após a sua morte. E assim, ele veio para cá, ele aceitou o convite do Dr. Blumenau para vir para Blumenau, para vir para o Brasil, encantado que ele estava, porque não era só ele que se empolgava com as pesquisas que estavam sendo feitas. Se a gente olhar hoje o que se descobriu, o que se estudou, o que se tinha de cientistas no século XIX e o tanto de tempo nas condições que eles tinham, o que eles produziram, a gente fica simplesmente assim estarrecido, né? A gente olha a correspondência do Fritz, a gente vê, eles se comunicavam por cartões, né? Cartões ou cartas, mas geralmente cartões, mandavam seus recados e esperavam 45 dias para vir a resposta. Então, essa correspondência é muito rica. E ele encantado com toda essa possibilidade de fazer as pesquisas em loco, né? A maioria dos outros cientistas
faziam as expedições, eram financiadas pelos governos, iam para os lugares e voltavam para os seus gabinetes. Eram, digamos assim, pesquisadores de gabinetes. E o Fritz não. O Fritz foi um pesquisador de local, né? Ele ia para o mato, ele ia descalço, ele ia daquele jeito que a gente vê as fotos dele, que aquilo é muito Fritz Miller. Falando em correspondências, em cartas, você fez uma exposição na Fundação Cultural a respeito de cartas que Fritz Miller trocava com alguns colegas. Nessa exposição, conta um pouquinho das cartas escritas e que ele mandava folhas para os colegas e era uma troca aí de informações, troca de figurinhas, digamos assim. Troca de figurinhas, troca de sementes, troca até de pequenos animais, né? Pequenos insetos, coisas assim. Essa correspondência ela foi localizada no Arquivo Histórico José Ferreira da Silva, daqui. É uma quantidade, são 43 cartões, tem vários cartões bem traduzidos, outros a gente não conseguiu ler todos, né? Foram transcritos porque eles eram manuscritos, né? Então a gente precisou primeiro ler o que estava escrito, depois traduzir, para daí fazer a exposição. Eu optei por fazer a exposição porque até fazer um livro sobre isso, editar uma obra, ia levar muito tempo. Então eu achei que seria interessante já colocar isso disponível para o público, fazer de uma maneira que fosse bem didática e bem fácil de ser aproveitada. Por isso se optou pela exposição. Nosso programa é especial sobre Fritz Miller hoje e falando da sua exposição, rapidinho, quais as novidades para os próximos meses? Agora, no dia 1º de junho, ela abre no Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, em Florianópolis. Ela está sendo também reproduzida na Universidade de Bonn, na Alemanha, porque Bonn é parceiro nessa minha exposição. Eles ajudaram na pesquisa dos remetentes dos cartões. E o ano que vem, em fevereiro, possivelmente, ela vai ser aberta para o público alemão. Muito obrigada pelas informações, por contar um pouquinho para nós dessa história de Fritz Miller. E fica também aberto aí a TV Legislativa, o TVL Cultura também, para mais informações para o público. Obrigada. Sempre um prazer falar de Fritz Miller. Como o programa é especial Fritz Miller, daqui a pouquinho nós vamos falar com o presidente da FAEMA também a respeito do Museu Fritz Miller e outras novidades. Agora a gente vai para um rápido intervalo, já voltamos. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. E voltamos com mais entrevista. Programa especial a respeito da história de Fritz Miller. Agora vamos falar um pouquinho do Museu Fritz Miller e as novidades que vêm por aí. Fundado em 1936, o museu é resultado de uma necessidade de manter a memória do trabalho e a história de Fritz Miller. Quem vai nos falar mais a respeito é o presidente da FAEMA, que está aqui, Alexandre Balgratz. Olá, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao TVL Cultura, em especial para contar algo tão bonito que é a história aí de Fritz Miller. Tem novidade por aí, né, presidente? Sim. Primeiramente, assim, as pessoas têm que entender por quê.
Fritz Miller, Faema, o que isso tem a ver? Então, do ponto de vista histórico da fundação do museu, ele foi fundado pela Lei número 9, de 17 de junho de 1936, pelo prefeito à época, Alberto Stein. Então, eu acho que nós temos que primeiro agradecer ao prefeito Alberto Stein por ser um visionário. Na época, um cientista, Fritz Miller foi considerado o maior cientista brasileiro do século XIX. E após o falecimento dele, a casa, uma forma parecida, jogada, ele resolveu naquele momento fazer a desapropriação e a compra do imóvel. Então, a partir daquela data, nós temos a criação do Museu Fritz Miller, em homenagem ao cientista Fritz Miller, conjuntamente com um zoológico que nós tínhamos aqui. Muitas pessoas não sabem, mas juntamente com o imóvel de Fritz Miller havia um pequeno zoo, né? Aqui onde nós estamos? Exatamente, próximo aqui. É difícil hoje você mensurar qual o tamanho e a localização, mas pelos relatos históricos, é próximo aqui na parte lateral ou aqui aos fundos. Então, basicamente, temos esse início da história do Museu Fritz Miller. A Faema hoje, então, também ajuda a manter, apoia aí o museu. Sim, exatamente. E por que a Faema? A Faema tem outro artífice muito interessante, porque além de ser a segunda fundação municipal de meio ambiente do país, fundada em 1977, neste ano completamos 40 anos, e ela foi incumbida de ser a curadora do museu. E por quê? O museu antigamente era do município de Blumenau, da administração direta, depois passou para a própria Fundação Universidade Regional de Blumenau, para a própria FURB, de 1970 a 1977, voltou à administração pública e com a fundação da Faema em 1977, passou a ser a curadora do museu. Então houve aqui um resgate, uma preservação, uma ampliação, que ao longo do tempo ela foi, digamos assim, deixada um pouco de lado. E a nossa preocupação agora, que daqui a 5 anos nós temos o bicentenário de nascimento de Fritz Miller, é fazer a restauração total e a ampliação do museu com vistas a guarnecer a história de um cientista que é conhecido de forma universal. Um homem referendado por Darwin por 17 vezes, trocavam cartas, e essa paixão que ele teve por Darwin, pela sua teoria, foi justamente quando ele veio da Alemanha para cá, né? E chegando muitas pessoas, às vezes, como é que Fritz Miller veio parar? Veio a convite do Dr. Blumenau, ficou aqui, quando chegou aqui, ficou um pouco tempo aqui, foi lecionar em Desterro, e quando teve contato pela primeira vez com um livro de Charles Darwin para a época. E com base naquele livro, ele foi fazer experimentos com crustáceos. Ou seja, ele corroborou, então ele foi o primeiro cientista que corroborou a teoria do Darwin. Por isso que ele é tão importante, pois ele deu crédito a Darwin. Tanto que nas edições posteriores, Darwin o cita por 17 vezes. Um homem, como a gente falou anteriormente, na entrevista com Ana Maria, à frente do seu tempo. Exatamente. Né? Tem que manter a história dele. Claro. Inclusive o próprio Darwin o chamava de sábio decifrador da natureza do Brasil. É por isso que, às vezes, essa questão de príncipe dos observadores eu nunca vi em laço histórico, né? Mas o que ele qualificou, definiu Fritz Miller como um homem que decifrava, porque naquele momento você não tinha leitura, você observava, né? Então, talvez daí a expressão príncipe dos observadores. E o próprio Darwin contava que ele aprendera muito mais com Fritz Miller do que em todos os livros que ele já lera em sua biblioteca. Então, são fatos importantes. E o que nós teremos aqui? A Faema, como é curadora do Museu Fritz Miller,
e eu, na condição de presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, nós colocamos uma aprovação de um projeto para o restauro do museu. Então o museu ele será restaurado em sua íntegra, do ponto de vista de deixar as características mais próximas, originais da época, como um bem imaterial, pois nós tivemos muitas alterações propriamente no relevo, no imóvel, na ampliação. E o que é que nós estamos fazendo agora? O primeiro momento agora é a aprovação do projeto arquitetônico. Você não pode restaurar, fazer nada, se você não tiver projeto. Certo. Hoje o nosso imóvel não é tombado, não tem nenhum tombamento, seja municipal, seja estadual, seja nacional. Com o tombamento municipal, que é o próximo passo após o restauro, nós teremos também um implemento por lei Rouanet de apoio. Já lhe adianto que nós temos hoje, após essa leitura e essa divulgação do histórico que se aproxima do bicentenário do nascimento de Fritz Miller, um apoio de várias empresas da cidade, com o intuito de ajudar, talvez uma pessoa que, ao mesmo tempo, alemão, em seguida se naturaliza. Então, além de alemão, ele vestiu, ele se sentiu mais brasileiro. Isso tem que ser referendado, né? Então, a gente fica muito contente com esse trabalho de preservação que tem sido efetuado. Presidente, o museu é aberto de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. A visitação é gratuito. Também, se alguns grupos quiserem visitar em outros momentos, como forma de agendamento, pode entrar em contato aí direto com o museu. Exatamente. E abriga cerca de 4.000 itens, entre insetos, animais. E isso também vai ser restaurado? Na verdade, por exemplo, nós já fizemos a verificação conjuntamente com a própria FURP, que prestou um grande auxílio na verificação se esses animais, por meio da equipe de taxidermia, verificou que estão em excelentes condições. A questão aqui são os materiais que nós temos também na Fundação Cultural de Blumenau, que fazem parte do acervo, estão lá, que é a parte indígena. Certo. Que Fritz Miller teve contato com muitos indígenas, aqui a maioria índios aqui, se não me engano, Xoclen, etnia Xoclen, né? Então, digamos assim, que da parte histórica e de visitação, o museu fica aberto de segunda a sexta. Nós estamos pensando em abrir aos sábados, até às 12 horas, até o meio-dia, né? E agendamentos podem ser feitos diretamente com a equipe do nosso museu aqui. Então, não há também ligar diretamente para a FAEMA para agendamentos. Então, hoje é belíssimo a estrutura que nós temos aqui, equipamentos próprios, fotos de Fritz Miller, insetos, aves, fauna, flora, tudo que representa ou representava algo de simbólico do ponto de vista da história para Fritz Miller. Nosso tempo, infelizmente, é curto, tem muito mais novidades, mas para quem tiver curiosidade, pode entrar então no site da FAEMA ou no da Prefeitura para saber um pouquinho mais a respeito do Museu Fritz Miller. Exatamente, eu agradeço, o tempo é escasso, mas entrar pelo site da própria Fundação do Meio Ambiente, é faema.sc.gov.br, e nós estamos implementando uma série de informações para festejar o bicentenário de Fritz Miller, que está chegando. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Nosso TVL Cultura fica por aqui, mas não vai embora ainda, que tem Agenda Cultural. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Blumenau será palco de convenção internacional de tatuagem nos dias 2, 3 e 4 de junho no Parque Vila Germânica. O evento ocorre no setor 4, das 10 às 23 horas. O valor da entrada é de R$ 15 inteira e R$ 10 para quem levar 1 quilo de alimento não perecível, que será doado para a Casa São Simeão. Lembrando que no sábado, dia 3 de junho, tem mais uma edição do Parque da Leitura no Ramiro Ridger, com momentos recheados de histórias para todas as idades. O Parque da Leitura sempre acontece das 9 às 17 horas. A primeira Semana Nacional de Arquivos estreia na cidade no dia 5 de junho, sob a coordenação do Arquivo Histórico José Ferreira da Silva.
Durante 5 dias seguidos, das 10 às 16 horas, o público poderá visitar gratuitamente o Mausoléu Dr. Blumenau e conhecer os registros mais marcantes desde os tempos da colonização. Com o tema Arquivo Histórico de Blumenau e suas tipologias documentais, esta ação mostra fatos ocorridos no município a fim de conscientizar a comunidade para a importância de se preservar e conservar acervos documentais, privados, institucionais e administrativos de diversas tipologias. E a comédia Histeria será apresentada na quinta-feira, dia 8 de junho, no Teatro Carlos Gomes, às 20 horas. Ela é dirigida por Jô Soares.